4. Determine a força de caráter das pessoas. A lei do comportamento compulsivo. Ao escolher pessoas com quem trabalhar e se associar, não se mesmerize pela reputação delas, ou se deixe levar pela imagem superficial que tentam projetar. Em vez disso, treine-se para olhar mais a fundo dentro de cada uma e lhes ver o caráter. O caráter dos indivíduos é formado nos anos iniciais e por seus hábitos diários. É o que os compele a repetir certas ações na vida e a cair em padrões negativos. Observe com atenção esses padrões e se lembre de que o ser humano nunca faz algo apenas uma vez. É inevitável que repita o seu comportamento. Meça a força relativa do caráter das pessoas por como elas lidam com adversidades, pela habilidade com que se adaptam e trabalham com os outros, pela paciência e capacidade de aprender. Gravite sempre em torno dos que emitem sinais de força, e evite os muitos tipos tóxicos existentes. Conheça bem o seu próprio caráter de forma a romper seus padrões compulsivos e tomar o controle sobre seu destino. O padrão. Para os tios, tias e avós que o viram crescer em Houston, no Texas, Howard Hughes Jr., 1905 a 1976, era um menino tímido e desajeitado. A mãe quase morreu no parto e, como consequência, não poderia engravidar de novo. Por isso se devotou por completo ao filho. Com um temor constante de que ele adoeceria, vigiava-lhe todos os movimentos e fez o possível para protegê-lo. A criança venerava o pai, Howard Sr., que, em 1909, havia fundado a fábrica de ferramentas Sharp Hughes Tool Company, com a qual logo faria fortuna. Este não permanecia muito em casa, sempre viajando a negócios, de modo que o jovem Howard passava um bom tempo com a mãe. Aos parentes, ele parecia nervoso e hipersensível, mas, ao crescer, tornou-se bem polido e afável, totalmente devotado à família. Então, em 1922, a mãe morreu de forma repentina, aos 39 anos de idade. O pai nunca se recobrou da morte precoce da esposa e faleceu 2 anos mais tarde. Então, aos 19 anos, o rapaz se viu sozinho no mundo, tendo perdido as 2 pessoas que haviam sido seus companheiros mais próximos e que lhe tinham direcionado cada fase da vida. Os parentes dele decidiram que teriam de preencher aquele espaço e lhe dar o direcionamento de que precisavam. No entanto, nos meses que se seguiram à morte de Howard Sr., logo se confrontaram com um Howard Hughes Jr. que jamais viram ou suspeitaram que existia. Aquele indivíduo afável, de súbito se tornou bastante abusivo. Antes obediente, era agora um rebelde radical. Não permaneceria na faculdade como lhe fora aconselhado, e não seguiria nenhuma recomendação. Quanto mais insistissem, mais agressivo se tornava. Herdando a fortuna da família, podia agora se tornar independente e planejava levar isso o mais longe possível. De imediato, lutou para comprar todas as ações da Sharp Hughes Tool Company, que estavam na posse dos parentes, e obter o controle total do negócio altamente lucrativo. Segundo a legislação do Texas, ele poderia solicitar ao tribunal que o declarasse como adulto caso conseguisse se provar competente o bastante para desempenhar aquele papel. Hughes fez amizade com um juiz local, e em pouco tempo obteve a declaração que queria. Agora seria capaz de mandar na própria vida e na fábrica de ferramentas sem nenhuma interferência. A família se sentiu ofendida com tudo isso, e logo ambas as partes cortaram quase todo o contato entre si para sempre. O que havia transformado o doce menino que conheciam nesse rapaz rebelde e hiperagressivo? Era um mistério que nunca desvendariam. Depois de declarar a sua independência, Howard se mudou para Los Angeles, Califórnia, determinado a seguir as suas 2 mais novas paixões: produzir filmes e pilotar aviões. Ele tinha dinheiro para se satisfazer em relação a esses interesses, e em 1927 decidiu combiná-los, produzindo um filme épico de alto orçamento chamado Anjos do Inferno, sobre pilotos durante a Segunda Guerra Mundial. Recrutou um diretor e uma equipe de roteiristas, mas se desentendeu com o primeiro e o despediu. Empregou então Luther Reed, um homem que também tinha grande interesse em aviação e se identificava mais com o projeto. Mas logo este pediu demissão, cansado da interferência constante de Hughes. As últimas palavras que lhe disse foram: "Se sabe tanto assim, por que você não dirige?"
Hughes seguiu o conselho e se nomeou o diretor. O orçamento começou a subir à medida que ele se esforçava para conseguir o máximo de realismo. Meses, anos transcorreram enquanto passava por centenas de membros de equipe e dublês de pilotagem, 3 dos quais morreram em acidentes com fogo. Após batalhas intermináveis, acabou despedindo quase todos os chefes de departamento e dirigindo a produção sozinho. Preocupava-se excessivamente com cada tomada, cada ângulo, cada storyboard. Por fim, Anjos do Inferno estreou em 1930 e foi um sucesso estrondoso. A história era uma bagunça, mas as sequências de voo e ação deliciaram o público. Nascia então a lenda de Hughes. Era um jovem intrépido e independente que se rebelou contra o sistema e produziu um grande sucesso. Um rudo individualista que fez tudo sozinho. O filme custou a quantia colossal de 3,8 milhões de dólares e perdeu quase 2 milhões de dólares, mas ninguém prestou atenção a isso. O próprio Hughes era humilde e alegava ter aprendido a lição. Sobre a produção, fazer Anjos do Inferno sozinho foi o meu maior erro. Tentar realizar o trabalho de 12 homens foi falta de juízo da minha parte. Aprendi pela amarga experiência que ninguém sabe tudo. Durante a década de 1930, a lenda de Hughes pareceu apenas crescer à medida que pilotava aviões para quebrar vários recordes mundiais de velocidade, correndo riscos mortais em diversas ocasiões. Da empresa do pai, criou um novo negócio chamado Hughes Aircraft, que tinha esperanças de transformar na maior fábrica de aviões do mundo. Na época, isso requeria obter grandes contratos militares para produzir aviões. E, quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, ele armou uma grande estratégia para conseguir um contrato assim. Em 1942, vários oficiais do Departamento de Defesa, impressionados com as proezas dele em aviação, com a atenção meticulosa a detalhes que revelava em entrevistas e com seus esforços incansáveis em influenciar pessoas, decidiram premiar a Hughes Aircraft com uma concessão de 18 milhões de dólares para fabricar 3 enormes aviões de transporte, chamados Hércules, que seriam utilizados para levar soldados e suprimentos a diversas frentes de guerra. Denominados barcos voadores, deveriam ter asas com envergadura maior que um estádio de futebol, e a cabine tão alta quanto um prédio de 3 andares. Se a empresa fizesse um bom trabalho, entregando-os no tempo e se mantendo abaixo do orçamento, o Departamento de Defesa faria mais encomendas, e Hughes poderia dominar o mercado de aeronaves de transporte. Menos de um ano mais tarde, mais boas notícias. Impressionados com o design belo e elegante da pequena aeronave Hughes D2 de Hughes, a Força Aérea encomendou 100 aviões para reconhecimento aéreo por 43 milhões de dólares, a serem reconfigurados nas linhas do D2. No entanto, logo se espalhou o boato de que havia problemas na Hughes Aircraft, que começara como uma espécie de passatempo, pois Hughes colocara nela vários amigos de Hollywood e companheiros de aviação em posições de alto nível, e à medida que crescia, também aumentava o número de departamentos, mas existia pouca comunicação entre eles. Tudo precisava passar pelo próprio Hughes. Ele tinha que ser consultado sobre a mais ínfima das decisões. Frustrados com toda essa interferência no trabalho, vários engenheiros de primeira linha se demitiram. Hughes enxergou o problema e contratou um administrador-geral para ajudar com o projeto Hércules e fortalecer os negócios. Mas o administrador-geral se demitiu depois de 2 meses. Hughes lhe prometera carta branca na reestruturação da empresa, porém, após apenas alguns dias, ele começou a vetar suas decisões e enfraquecer a sua autoridade. Ao fim do verão de 1943, 6 milhões dos 9 milhões de dólares alocados para a produção do primeiro Hércules já haviam sido gastos e a aeronave não estava nem perto de ser concluída. Os oficiais do Departamento de Defesa que apoiaram Hughes para o trabalho entraram em pânico. A encomenda dos aviões de reconhecimento aéreo era crucial para o esforço de guerra. Será que o caos interno e os atrasos com o Hércules representavam problemas para a encomenda mais importante também? Hughes os ludibriara com seu charme e campanha pública? No início de 1944, a fabricação dos aviões de reconhecimento estava irremediavelmente atrasada. Os militares agora insistiam para que um novo administrador-geral fosse contratado a fim de que resgatasse pelo menos parte do projeto. Felizmente, um dos melhores homens para o trabalho estava disponível na época, Charles Perrell, o garoto prodígio da produção de aeronaves.
Este não queria o emprego, pois sabia, como todos da área, do caos reinante dentro da Hughes Aircraft. Agora, o próprio Hughes, desesperado, partiu para a ofensiva usando todo o seu charme. Insistiu que havia se dado conta dos erros que cometera. Precisava das habilidades de Perel. Ele não era o que Perel esperava, mostrou-se de todo humilde e pareceu ser vítima de executivos inescrupulosos dentro do próprio negócio. Sabia os detalhes técnicos da produção de um avião, o que o impressionou. Hughes prometeu dar a ele a autoridade de que precisava. A despeito de seu próprio bom senso, Perel aceitou o emprego. Depois de apenas algumas semanas, porém, o administrador se arrependeu da decisão. Os aviões estavam bem mais atrasados do que fora levado a acreditar. Tudo o que via cheirava a falta de profissionalismo, até os desenhos mal feitos das aeronaves. E se pôs a trabalhar, cortando gastos desnecessários e simplificando os departamentos, mas ninguém lhe respeitava a autoridade. Todos sabiam quem comandava de fato a empresa, pois Hughes continuava a neutralizar as reformas de Perel. À medida que o projeto se atrasava mais e a pressão aumentava, Hughes desapareceu de cena, tendo aparentemente um esgotamento nervoso. Ao fim da guerra, nenhum avião de reconhecimento havia sido fabricado, e a Força Aérea cancelou o contrato. O próprio Perel, arrasado pela experiência, se demitiu em dezembro daquele ano. Hughes, tentando salvar algo dos anos de guerra, apontava para a fabricação completa de um dos barcos voadores, mais tarde conhecido como o Spruce Goose. Era uma maravilha, alegava, uma peça brilhante de engenharia numa escala colossal. Para provar que aqueles que duvidavam dele estavam errados, decidiu realizar pessoalmente um voo de teste. Ao sobrevoar o oceano, porém, tornou-se dolorosamente claro que o avião não tinha nem de longe a potência suficiente para o seu enorme peso. Depois de 1,6 km, pousou cuidadosamente na água e precisou ser rebocado. O avião jamais voltaria a voar e seria armazenado em um hangar no custo de $1 milhão por ano, pois Hughes se recusava a desmontá-lo para aproveitar as peças. Em 1948, o proprietário da RKO, Floyd Odlum, quis vendê-la. A RKO era um dos estúdios mais lucrativos e prestigiados de Hollywood, e Hughes ansiava por retornar à luz dos rótulos, se estabelecendo na indústria cinematográfica. Comprou as ações de Odlum e obteve a participação majoritária. Dentro da RKO, houve pânico. Os executivos de lá conheciam sua reputação como alguém que se intrometia em tudo. A empresa acabara de criar um novo regime, encabeçado por Dory Sherry, que a transformaria no estúdio mais impetuoso para novos diretores. Sherry decidiu se demitir antes de ser humilhado, mas concordou em conhecer Hughes primeiro, em grande parte por curiosidade. Hughes foi puro charme. Segurou a mão de Sherry, olhou direto nos olhos e disse: "Eu não quero ter nada a ver com a direção do estúdio. Você vai ser deixado em paz." Surpreso por essa demonstração de sinceridade e por sua proposta ter sido aprovada, acabou voltando atrás, e pelas primeiras semanas, tudo foi como Hughes havia prometido. No entanto, logo vieram os telefonemas. Hughes queria que ele substituísse uma atriz no último filme em produção. Percebendo o erro que cometera, Sherry se demitiu imediatamente, levando consigo muitos membros da sua própria equipe. Hughes começou a preencher as posições com aqueles que obedeciam às ordens, contratando atores e atrizes de quem gostava. Comprou um escrito, chamado Rodas do Inferno, e planejou transformá-lo na versão de 1949 de Anjos do Inferno. John Wayne seria o ator principal e o grande Joseph Van Steenberg ocuparia o cargo de diretor. Após poucas semanas, Steenberg não aguentava mais os telefonemas de Hughes e pediu demissão. Hughes assumiu o controle. Numa repetição completa do que ocorrida em Anjos do Inferno, o filme levou quase 3 anos para ser produzido, em grande parte por causa das filmagens aéreas, e o orçamento subiu para $4 milhões. Foram tantas cenas filmadas que ele não conseguia decidir como montar o filme, levando 6 anos para finalizá-lo, e a essa altura, as cenas com os aviões já estavam completamente ultrapassadas e Wayne parecia bem mais velho. O filme logo caiu na obscuridade total. Em pouco tempo, o estúdio, que era tão ativo, tinha prejuízos substanciais, e em 1955, tendo acionistas furiosos com o seu mau gerenciamento, Hughes vendeu a RKO para a General Tire Company. Na década de 1950 e no início da de 1960, as Forças Armadas norte-americanas decidiram adaptar parte da sua filosofia de combate aos novos tempos. Para guerrear em lugares como o Vietnã,
Era preciso usar helicópteros, inclusive helicópteros leves de observação para ajudar em atividades de reconhecimento. O exército buscou potenciais fabricantes e, em 1961, selecionou 2 dos que haviam enviado as melhores propostas, rejeitando o projeto da segunda empresa de aeronaves de Hughes, que ele criara a partir da Hughes II. A versão original da Hughes Aircraft era agora comandada de maneira completamente independente do próprio dono. Mas ele se recusou a aceitar essa derrota. A sua equipe de publicidade iniciou uma enorme campanha de influência, cortejando os oficiais do exército com comes e bebes, do mesmo jeito que havia feito 20 anos antes com os aviões de reconhecimento aéreo, gastando dinheiro em abundância. A campanha foi um sucesso e o projeto passou a concorrer com os outros 2. O exército decidiu que a empresa que oferecesse o melhor preço ganharia. O que Hughes ofereceu surpreendeu os militares. O valor era tão baixo que parecia impossível obter qualquer lucro com a fabricação dos helicópteros. A estratégia dele era perder dinheiro na produção inicial a fim de vencer o leilão, conseguir o contrato e então aumentar o preço em encomendas subsequentes. Em 1965, o exército finalmente cedeu o contrato a Hughes, uma façanha inacreditável para uma empresa que havia tido tão pouco sucesso na produção de aeronaves. Se os helicópteros fossem bem feitos e entregues no prazo, o exército poderia, com sorte, encomendar milhares deles, e Hughes usaria isso como um trampolim para a produção de helicópteros comerciais, um negócio em expansão. À medida que a Guerra do Vietnã se acirrava, o exército com certeza aumentaria sua encomenda, e Hughes receberia uma fortuna. Mas, enquanto aguardavam a entrega dos primeiros helicópteros, os que tinham cedido aquele contrato entraram em pânico. A empresa encontrava-se atrasada em relação ao prazo combinado e uma investigação foi iniciada para descobrir o que acontecia. Para o horror dos militares, não parecia existir nenhuma linha de produção organizada. A fábrica era pequena demais para um projeto daquele tamanho. Os detalhes estavam todos errados. Os desenhos não eram profissionais, as ferramentas eram inadequadas e havia pouquíssimos trabalhadores capacitados no local. Era como se não tivessem experiência em projetar aviões e tentassem descobrir como fazê-lo à medida que o trabalho avançava. Era exatamente a mesma situação dos aviões de reconhecimento aéreo, de que apenas alguns militares ainda se recordavam. Estava claro que Hughes não aprendera nenhuma lição com o fiasco anterior. Como previsto, os helicópteros foram entregues apenas de pouco em pouco. Desesperados, os oficiais do exército decidiram realizar um novo leilão para uma encomenda muito maior dos 2.200 helicópteros de que necessitavam, na esperança de que alguém mais experiente surgisse com um preço menor e forçasse Hughes para fora da jogada. Este entrou em pânico. Perder a concorrência seguinte seria a sua ruína. A empresa contava com a possibilidade de aumentar o preço para a nova encomenda, a fim de se recuperar das perdas enormes sofridas com a produção inicial. Era essa a aposta que ele havia feito. Se tentasse oferecer um preço baixo para os helicópteros adicionais, não obteria nenhum lucro, e se a sua oferta não fosse baixa o bastante, alguém mais ofereceria um preço menor, que foi o que acabou acontecendo. Ao fim de tudo, a perda para Hughes pelos helicópteros que fabricou foi de astronômicos 90 milhões de dólares, cujo efeito na empresa foi devastador. Em 1976, Howard Hughes morreu em um avião que partiu de Acapulco para Houston, e a necrópsia realizada em seu corpo revelou ao público o que lhe aconteceu na última década de sua vida. Por anos, ele fora viciado em analgésicos e narcóticos. Havia vivido em quartos de hotel selados hermeticamente, com um medo mortal da mais ínfima possibilidade de contaminação por germes. À época de sua morte, pesava meros 42 quilos. Vivera em isolamento quase completo, servido por uns poucos assistentes, tentando desesperadamente manter tudo isso em segredo. Foi derradeira ironia que o homem cujo maior temor havia sido a perda de controle terminasse em seus últimos dias à mercê total de um punhado de assistentes e executivos, que supervisionavam sua lenta morte por drogas e que arrebataram dele o controle essencial da empresa. Interpretação. O padrão da vida de Howard Hughes foi estabelecido bem cedo.
A mãe tinha a natureza ansiosa e, depois de descobrir que não poderia mais engravidar, direcionou grande parte de sua inquietude para o único filho vivo. Ela o sufocava com atenção constante, tornando-se a sua companheira mais próxima, quase nunca o perdendo de vista. O pai, por sua vez, nutria expectativas enormes de que o garoto desse continuidade ao nome da família. Eles decidiam tudo o que a criança fazia, o que vestia, o que comia e quem eram seus amigos, embora estes fossem poucos. Eles o passavam de uma escola a outra, procurando um ambiente perfeito para o filho, que dava sinais de ser hipersensível e ter dificuldades de se dar bem com os outros. Era de todo dependente dos pais para tudo, e graças a um feroz medo de desapontá-los, tornou-se polido e obediente ao extremo. A verdade, porém, era que se ressentia de forma amarga essa dependência total. Quando os pais morreram, o caráter verdadeiro de Hughes conseguiu finalmente emergir debaixo dos sorrisos e da obediência. Ele não nutria nenhum afeto pelos parentes. Preferia encarar o futuro sozinho a deixar que tivessem a menor autoridade sobre si. Ele precisava do controle absoluto, mesmo aos 19 anos, do próprio destino. Se não fosse assim, suas velhas ansiedades da infância voltariam, e com o dinheiro que herdou, tinha o poder para realizar o sonho da independência total. O amor à aviação refletia esse traço de caráter. Apenas no ar, sozinho e no comando, vivenciava a euforia do controle e o alívio das ansiedades. Ele voava bem acima das massas, a quem detestava em segredo. Era capaz de enfrentar a morte, o que fez muitas vezes, porque seria uma morte sobre o seu próprio poder. O caráter de Hughes despontou com nitidez ainda maior no estilo de liderança que desenvolveu em Hollywood e nos seus outros empreendimentos. Se roteiristas, diretores ou executivos sugerissem ideias, encarava isso como um desafio pessoal à sua autoridade. Isso despertava as velhas ansiedades sobre se sentir impotente e dependente dos outros. Para combater esse sentimento, tinha que manter o controle de todos os aspectos dos negócios, supervisionando até a grafia e a gramática do menor anúncio publicitário. Criou uma estrutura bem louca dentro das empresas, fazendo todos os executivos brigarem entre si para obter a sua atenção. Melhor ter algum caos interno, desde que tudo passasse por ele. O paradoxo disso era que, ao tentar obter esse controle total, Hughes tendia a perdê-lo. É impossível para um único homem se manter no comando de tudo, e assim surgiam todos os tipos de imprevisto. Quando os projetos se desmantelavam e a pressão se intensificava, ele desaparecia de cena, ou adoecia de forma bem conveniente. Essa necessidade de controlar tudo em redor se estendia até as mulheres com que namorou, examinando-lhes cada ação e contratando investigadores particulares para segui-las. O problema que Howard Hughes apresentava a todos os que decidiam trabalhar ao seu lado em alguma capacidade era o que ele construiu com cuidado uma imagem pública que ocultava as fraquezas óbvias do seu caráter. Em vez de um microgerenciador irracional, apresentava-se como o individualista rude e como o perfeito norte-americano independente. O que mais causava danos era a sua habilidade de se caracterizar como um empresário de sucesso, liderando um império de bilhões de dólares. Na verdade, havia herdado do pai uma fábrica de ferramentas bastante lucrativa. Com o passar dos anos, as únicas partes desse império que rendiam lucros substanciais eram a fábrica de ferramentas e uma versão inicial da Hughes Aircraft, que ele criou a partir dessa fábrica. Por muitos motivos, essas duas empresas eram gerenciadas de forma completamente independente de Hughes. Ele não contribuía em nada para suas operações. As muitas outras que comandou pessoalmente, a divisão posterior de aviação, os empreendimentos cinematográficos, os hotéis e imóveis em Las Vegas, tiveram prejuízos substanciais, que por sorte foram cobertos pelas outras duas. Na verdade, Hughes era um péssimo empresário, e o padrão de fracassos que revelava isso era evidente para qualquer um ver. No entanto, esse é um ponto cego da natureza humana. Estamos mal equipados para medir o caráter das pessoas com quem lidamos. A imagem pública e a reputação que os precedem nos mesmerizam com facilidade. Somos cativados pelas aparências. Se os indivíduos se cercam de algum mito encantador, como fez Hughes, querem acreditar nesse mito. Em vez de determinar o caráter de alguém,
a habilidade de trabalhar com outros, de cumprir promessas, de se manter forte em circunstâncias adversas, decidimos fazer contratações com base em um currículo reluzente, no charme e inteligência. Contudo, até mesmo um traço positivo como inteligência não tem mérito nenhum se alguém tiver um caráter fraco ou dúbio. Portanto, por causa do nosso ponto cego, sofremos sobre o líder irresoluto, o chefe microgerenciador, o sócio conivente. Essa é a raiz de tragédias intermináveis na história, o nosso padrão como espécie. A todo custo, você precisa alterar a sua perspectiva. Treine-se para ignorar a fachada que os outros apresentam, o mito que os cercam, e em vez disso, busque a fundo por sinais do caráter deles. Isso será observável nos padrões que revelaram no passado, na qualidade das suas decisões, em como decidem solucionar problemas, como delegam autoridade e trabalham em equipe e inúmeros outros sinais. Uma pessoa de caráter forte é como ouro, rara, mas inestimável. Ela se adapta, aprende e se aprimora. Já que o seu sucesso depende daqueles com quem e para quem trabalhar, torne o caráter deles o objeto principal da sua atenção. Você se poupará da miséria que seria descobrir isso tarde demais. O caráter é destino. Heráclito. Chaves para a natureza humana. Por milhares de anos, nós, seres humanos, acreditamos no destino. Algum tipo de força, espíritos, divindades ou Deus nos compeliu a agir de certa maneira. Ao nascer, a nossa vida inteira foi definida de antemão. Estamos fadados ao sucesso ou ao fracasso. Vemos o mundo de modo bem diferente agora. Acreditamos que na maior parte temos o controle do que nos acontece, que criamos nosso próprio destino. De vez em quando, porém, acomete-nos uma sensação passageira que se aproxima do que nossos ancestrais devem ter sentido. Talvez um relacionamento pessoal não dê certo, ou nossa carreira profissional encontre um obstáculo. E essas dificuldades são estranhamente similares ao que já vivemos no passado. Ou percebemos que a nossa maneira de trabalhar num projeto precisa de algum aprimoramento. Poderíamos fazer melhor. Tentamos alterar nossos métodos apenas para nos flagrar fazendo tudo exatamente igual, obtendo quase os mesmos resultados. Talvez sintamos por um momento que algum tipo de força maligna, alguma maldição, nos compele a reviver as mesmas situações. Muitas vezes notamos esse fenômeno com maior clareza nas ações alheias, em especial de quem nos é mais próximo. Por exemplo, presenciamos amigos se apaixonar o tempo todo pela pessoa errada, ou afastar de forma inconsciente a pessoa certa. Nos afligimos com algum comportamento tolo deles, como um investimento imprudente ou uma má escolha profissional, apenas para vê-los repetir a mesma tolice alguns anos depois, uma vez que se esqueceram da lição que aprenderam. Ou conhecemos um indivíduo que sempre ofende a pessoa errada no momento errado, criando hostilidade aonde quer que vá. Ou alguém que desmorona sob pressão, sempre da mesma forma, mas que culpa os outros ou a má sorte pelo que acontece. E é claro, conhecemos os viciados que abandonam um vício apenas para ter uma recaída ou encontrar outra forma de dependência. Observamos padrões que eles não enxergam, pois ninguém gosta de acreditar que está sob algum tipo de compulsão além do seu controle. É um pensamento derrubante demais. Se formos honestos com nós mesmos, precisamos admitir que há alguma verdade no conceito de destino. Somos propensos a repetir decisões e métodos de lidar com os problemas. Existe um padrão na nossa vida, visível principalmente nos nossos erros e fracassos. No entanto, há um modo diferente de olhar para esse conceito. Não são espíritos ou divindades que nos controlam, mas o nosso caráter. A etimologia da palavra caráter, do grego antigo, se refere a um instrumento de gravação ou impressão. Caráter, portanto, é algo gravado ou impresso tão profundamente dentro de nós que nos compele a agir de certas maneiras, além de nossa consciência e controle. Podemos conceber esse caráter como tendo três componentes essenciais, em camadas sobrepostas, que lhe dão profundidade. A primeira camada, e também a mais profunda, está ligada à genética, ao modo específico de programação do nosso cérebro, nos predispondo a certos ânimos e preferências. O componente genético torna certas pessoas propensas à depressão, por exemplo. Faz uns serem introvertidos e outros extrovertidos.
Pode até levar alguns a se tornarem particularmente gananciosos por atenção ou privilégio ou possessões. A psicanalista Melanie Klein, que estudou crianças, acreditava que o tipo ávido e ganancioso delas veio ao mundo predisposto a esse traço de caráter. Talvez existam também outros fatores genéticos que nos predisponham à hostilidade, ou à ansiedade ou à franqueza. A segunda camada, formada acima dessa, vem dos nossos primeiros anos e do tipo específico de apego que formamos com a nossa mãe e com os que cuidavam de nós. Nesses primeiros 3 ou 4 anos, o nosso cérebro é bastante maleável. Vivenciamos as emoções com muito mais intensidade, criando traços de lembranças bem mais profundos do que quaisquer outros que virão a seguir. É nesse período da vida que somos mais suscetíveis à influência alheia, e a marca desses anos é profunda. John Bowlby, antropólogo e psicanalista, estudou os padrões de conexão entre mães e filhos e sugeriu 4 esquemas básicos: livre/autônomo, protetor/ambivalente, desorganizado e evitativo. A marca livre/autônomo vem de mães que deram aos filhos a liberdade para se descobrirem e que se mantiveram sensíveis às necessidades deles, mas que também os protegiam. As evitativas costumam ser distantes, às vezes hostis, e até mesmo rejeitam suas crianças, as quais são marcadas por um sentimento de abandono e pela ideia de que precisam sempre sobreviver por conta própria. As mães protetoras ambivalentes não são consistentes na atenção que oferecem, às vezes sufocam e se envolvem demais, outras vezes se retraem por causa dos próprios problemas ou ansiedades. Talvez façam os filhos se sentirem como se tivessem de tomar conta da pessoa que deveria cuidar deles. As desorganizadas, por sua vez, emitem sinais bastante conflitantes a eles, refletindo seu próprio caos interior e possivelmente traumas emocionais anteriores. Nada do que os filhos fazem está certo, e eles podem desenvolver intensos problemas emocionais. Existem, é claro, muitas gradações dentro de cada tipo, além de combinações deles. Mas em cada caso, a qualidade do apego que tivemos nos nossos primeiros anos vai criar tendências profundas em nós, em especial na maneira como utilizamos os relacionamentos para lidar com atenção ou buscar prazer, ou lidar com os outros. Esses relacionamentos agora se tornam hábitos que se estabelecem na nossa juventude. Haverá modificações na natureza específica do nosso caráter, dependendo daqueles com quem lidamos, amigos, professores, parceiros românticos e como respondemos a eles. Mas, em geral, essas 3 camadas estabelecerão certos padrões evidentes. Tomaremos uma decisão em particular. Isso é registrado neurologicamente no nosso cérebro. Somos compelidos a repeti-la porque o caminho para ela já foi traçado. Torna-se um hábito, e o nosso caráter é formado de milhares desses hábitos, os mais antigos tendo sido determinados antes que tivéssemos consciência deles. Há também uma 4ª camada, desenvolvida muitas vezes no fim da infância e na adolescência, quando nos tornamos cientes de nossas falhas de caráter. O ser humano faz o possível para encobri-las. Caso sinta que no fundo é tímido e ansioso, percebe que esse não é um traço socialmente aceitável. Aprende a disfarçá-lo com uma fachada. Compensa-se tentando parecer extrovertido ou despreocupado, ou até mesmo dominante. Isso torna ainda mais difícil determinarmos a natureza do caráter de alguém assim. Alguns traços de caráter são positivos e refletem uma força interna. Por exemplo, há pessoas que têm propensão a serem generosas e francas, empáticas e adaptáveis sob pressão. No entanto, essas qualidades mais fortes e flexíveis muitas vezes requerem consciência e prática para se tornarem de fato hábitos com os quais elas podem contar. À medida que envelhecemos, a vida tende a nos enfraquecer. Torna-se mais difícil manter nossa empatia, veja o capítulo 2. Se formos reflexivamente generosos e francos com todos os que encontrarmos, acabaremos metidos em muitos problemas. Autoconfiança sem autoconsciência e controle pode se transformar em soberba. Sem um esforço consciente, essas partes mais fortes se tornarão fraquezas. O que isso significa é que as partes mais fracas do nosso caráter são as que criam hábitos e comportamentos compulsivos, pois não exigem esforço ou prática para serem mantidas. Por fim, podemos desenvolver traços conflitantes de caráter.
Talvez por causa de uma diferença entre as nossas predisposições genéticas e das nossas primeiras influências, ou dos pais que nos imprimiram valores diferentes. É possível nos sentirmos tanto idealistas quanto materialistas, ambos os lados lutando dentro de nós. A lei permanece a mesma. O caráter em conflito, que se desenvolve nos primeiros anos de vida, vai apenas revelar um tipo diferente de padrão, com decisões que tendem a refletir a ambivalência de uma pessoa ou que pendem de um lado ao outro. Como estudante da natureza humana, a sua tarefa é dupla. Em primeiro lugar, entenda o seu próprio caráter, examinando ao máximo os elementos do passado que o formaram e os padrões, na maioria negativos, que você vê se repetindo na sua vida. É impossível se livrar desse carimbo que constitui o seu caráter. Ele é profundo demais. No entanto, por meio da consciência, é possível aprender a mitigar ou deter certos padrões negativos. Trabalhe para transformar os aspectos fracos e negativos do seu caráter em forças reais, tentando criar novos hábitos e padrões que combinem com eles por meio da prática, moldando de forma ativa o seu caráter e o destino que o acompanha. Para entender mais sobre isso, ver a última seção deste capítulo. Em segundo lugar, você deve desenvolver a sua habilidade de ler o caráter das pessoas com quem lida. Para fazer isso, vai precisar considerar o caráter como um valor primordial na hora de escolher aquele com quem ou para quem trabalhar ou um parceiro íntimo. Isso significa dar mais valor ao caráter do que ao charme, inteligência ou reputação. Observar o caráter dos outros, que se nota em suas ações e padrões, é uma habilidade social absolutamente crucial. Vai ajudá-lo a evitar aqueles tipos de decisões que representariam anos de miséria. Escolher um líder incompetente, um sócio suspeito, um assistente ardiloso ou o tipo de cônjuge incompatível que envenenaria a sua vida. Contudo, ela deve ser desenvolvida de maneira consciente, pois os seres humanos em geral são ineptos quando se trata desse tipo de avaliação. O motivo básico da nossa ineptidão é que tendemos a basear o nosso julgamento naquilo que é mais aparente. Entretanto, como foi dito antes, as pessoas muitas vezes tentam ocultar suas fraquezas ao apresentá-las como algo positivo. Nós as vemos cheias de autoconfiança, apenas para descobrir mais tarde que são arrogantes e incapazes de escutar os outros. Dão a impressão de serem francas e sinceras, mas com o tempo, notamos que são grosseiras e incapazes de levar em consideração os sentimentos alheios. Ou parecem prudentes e ponderadas, mas após algum tempo se mostram tímidas em sua essência, com medo da menor crítica. As pessoas são bem adeptas em criar essas ilusões de ótica e nos deixamos enganar por elas. De forma semelhante, há aqueles que nos encantam e elogiam, e nós, cegos pelo nosso desejo de gostar deles, deixamos de os enxergar mais a fundo e ver as falhas de caráter. Em relação a isso, quando analisamos os indivíduos, muitas vezes lhes vemos apenas a reputação, o mito que os cerca, a posição que ocupam. Passamos a acreditar que alguém de sucesso precisa por natureza ser generoso, inteligente e bom, merecedor de tudo o que conquistou. Entretanto, há pessoas de sucesso de todos os tipos. Algumas são boas em usar os outros para chegar aonde chegaram, mascarando a própria incompetência. Há aquelas completamente manipuladoras. As bem-sucedidas têm tantas falhas de caráter quanto todas as demais. Além disso, tendemos a acreditar que quem adere a uma dada religião ou sistema de crença política ou código moral deve ter o caráter apropriado. Contudo, o nosso caráter é levado para a posição que ocupamos ou para a religião que praticamos. É possível ser um liberal progressista ou um cristão devoto, e mesmo assim, no fundo, ser um tirano intolerante. O primeiro passo, portanto, ao estudar o caráter, é ter consciência dessas ilusões e fachadas, e nos treinarmos a enxergar além delas. Precisamos examinar a todos em busca de sinais de sua verdadeira índole, não importa como aparentam ou a posição que ocupam. Com isso bem firme na mente, poderemos trabalhar nos vários componentes fundamentais dessa habilidade. Reconhecer certos sinais que as pessoas emitem em situações que revelam com clareza o seu caráter. Entender algumas categorias gerais em que se encaixam, caráter forte em oposição ao caráter fraco, por exemplo. E, por fim, ter consciência de certos tipos que, com frequência, são os mais tóxicos e devem ser evitados sempre que possível.
Sinais do caráter. O indicador mais significativo de caráter vem de suas ações no decorrer do tempo. Apesar do que os indivíduos dizem sobre as lições que aprenderam, como vemos no caso de Howard Hughes, e sobre como mudaram com o passar dos anos, é inevitável que você note as mesmas ações e decisões se repetindo no curso da vida deles. Nessas decisões é que a pessoa revela o seu próprio caráter. Você precisa tomar nota de quaisquer formas relevantes de comportamento, como desaparecer quando há tensão demais, não completar uma parte importante do trabalho, tornar-se subitamente agressivo quando desafiado, ou, pelo contrário, encarar surpreendentemente bem a situação ao receber mais responsabilidade. Com isso em mente, pesquise um pouco o passado de quem estiver analisando. Examine outras ações que se encaixem nesse padrão agora, em retrospecto. Preste bastante atenção no que esse indivíduo faz no presente. Veja as ações dele não como incidentes isolados, e sim como partes de um padrão compulsivo. Se você ignorar o padrão, a culpa é toda sua. Tenha em mente o corolário principal dessa lei. As pessoas nunca fazem algo apenas uma vez. Elas podem tentar se desculpar, dizer que perderam a cabeça naquele momento, mas tenha certeza de que vão repetir seja lá o que for que cometeram em outra ocasião, compelidas por seu caráter e por seus hábitos. Em verdade, muitas vezes vão repetir ações que contradizem completamente seus próprios interesses, revelando a natureza compulsiva de suas fraquezas. Cássio Sévero foi um infame advogado-orador que prosperou à época do imperador romano Augusto. Após chamar atenção com seus discursos incandescentes que atacavam os romanos de alto escalão por seu estilo de vida extravagante, conquistou um seguidor. Tinha um estilo bombástico, mas cheio de humor, que agradava ao público. Encorajado pela atenção que recebia, começou a insultar outros oficiais, sempre erguendo o tom dos ataques. As autoridades o avisaram para parar. A novidade havia passado e as multidões diminuíam, mas isso só o convenceu a se esforçar mais. Por fim, as autoridades perderam a paciência. Em 7 depois de Cristo, deram ordens para que os livros de Severo fossem queimados e para que este fosse banido à ilha de Creta. Para o horror das autoridades romanas, em Creta ele simplesmente continuou a sua campanha insolente, enviando a Roma cópias dos seus discursos mais recentes. Preveniram-no mais uma vez. Severo não apenas ignorou o aviso, mas começou a criticar e insultar os oficiais locais de Creta, que queriam que ele fosse executado. Em 24 depois de Cristo, o Senado tomou a decisão sábia de bani-lo para o rochedo despovoado de Sérifos, no meio do mar Egeu. Lá ele passaria os últimos 8 anos de sua vida, e podemos imaginá-lo ainda formulando mais discursos ofensivos, que ninguém jamais ouviria. É difícil para nós acreditarmos que as pessoas não conseguem controlar tendências tão autodestrutivas, e queremos lhes dar o benefício da dúvida, como os romanos fizeram. Entretanto, precisamos nos lembrar das palavras sábias da Bíblia. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. É possível enxergar sinais eloquentes do caráter das pessoas no modo como lidam com as questões diárias. Se elas se atrasarem para terminar tarefas simples, vão se atrasar em projetos maiores. Se irritarem por causa de pequenas inconveniências, tenderão a desmoronar sob problemas maiores. Caso se esqueçam de pequenos assuntos e não prestem atenção aos detalhes, farão o mesmo com os assuntos mais importantes. Observe como tratam os funcionários nas situações diárias e note se há discrepâncias entre a imagem que apresentam e a atitude que demonstram em relação aos subordinados. Em 1969, Jeb Magruder foi a San Clemente, na Califórnia, para concorrer a uma vaga de emprego na administração de Nixon. O encarregado de conduzir a entrevista era Bob Haldeman, chefe de gabinete, um homem bem sério, completamente devotado à causa de Nixon e que impressionou Magruder com a sua honestidade, perspicácia e inteligência. Entretanto, nesse mesmo dia, quando os dois se prepararam para fazer um passeio pela cidade, Haldeman se enfureceu. De repente, não havia nenhum carro de golfe disponível. Ele repreendeu os responsáveis pelos carros e a sua atitude foi ofensiva e rude. Estava quase histérico. Magruder deveria ter visto este incidente como um sinal de que aquele indivíduo não era o que aparentava ser, que tinha problemas em relação a controle e também um temperamento cruel,
Mas, encantado pela aura de poder em San Clemente e querendo o emprego, decidiu ignorar isso, apenas para se arrepender muito mais tarde. Na vida diária, as pessoas muitas vezes conseguem disfarçar as falhas de caráter, mas em momentos de tensão ou crise, estas de súbito se tornam bem aparentes. O ser humano, quando sob tensão, perde o autocontrole habitual, revela suas inseguranças a respeito da própria reputação, o medo do fracasso e a falta de adaptabilidade interior. Por outro lado, alguns enfrentam a situação e revelam força nesse tipo de cenário. Não há nenhum jeito de saber até que as circunstâncias se compliquem, mas você precisa prestar bastante atenção. Analogamente, a maneira como os indivíduos lidam com o poder e a responsabilidade lhe dirá muito sobre eles. Conforme Lincoln disse, se você quiser testar o caráter de um homem, dê-lhe poder. No caminho para o poder, as pessoas tendem a desempenhar o papel de seguidoras, a se mostrarem respeitosas, a se alinharem com as diretrizes do grupo, a fazer o que for necessário para chegar ao topo. Uma vez lá, há menos restrições e elas frequentemente revelarão algo sobre si mesmas que você não havia notado. Algumas permanecem fiéis aos valores que tinham antes de atingir uma posição elevada, permanecem respeitosas e empáticas. Por outro lado, a maioria se sente no direito de repente tratar os outros de forma diferente quando está por cima. Foi isso que aconteceu com Lyndon Johnson, ao obter uma posição de segurança definitiva no Senado norte-americano, como líder majoritário. Cansado dos anos que passou bancando o perfeito cortesão, agora se deliciava no poder que tinha para transtornar ou humilhar os que haviam desafiado ele no passado. Caminhava em direção a um desses senadores e fazia questão de falar apenas com o assistente deste. Ou se levantava e deixava o aposento quando um senador de quem não gostava proferia um discurso importante, fazendo os outros senadores o seguirem. Em geral, há sempre sinais desses péssimos traços de caráter no passado, se você prestar bastante atenção. Johnson os revelara nos primórdios de sua carreira política. Mas o que é mais importante, você precisa perceber o que as pessoas manifestam uma vez que estão no poder. Tantas vezes pensamos que é o poder que as muda, quando na realidade, este simplesmente revela mais sobre quem elas são. A maneira como os indivíduos escolhem um conjugado ou parceiro diz muito sobre eles mesmos. Alguns procuram por alguém que consigam dominar e controlar, talvez uma pessoa mais jovem, menos inteligente ou não tão bem-sucedida. Outros, um parceiro que possam resgatar de uma situação ruim, para que hajam como salvadores, que é também uma forma de controle. Entretanto, há quem procure ao que faça o papel de mamãe ou papai, querem mais mimos. É raro que essas escolhas sejam intelectuais, pois refletem os anos iniciais e os sistemas de apego do ser humano. Elas surpreendem às vezes, como quando selecionam aquele que parece muito diferente e visivelmente incompatível, mas existe sempre uma lógica interna para tanto. Por exemplo, quem tem um medo terrível de ser abandonado por aquele que ama, refletindo ansiedades da infância, seleciona um parceiro bastante inferior em aparência e inteligência, sabendo que este se agarrará ao relacionamento não importa o que aconteça. Embora em relacionamentos íntimos certamente haja outros fatores que guiarão as nossas predileções, a força de caráter também deveria ser considerada. Foi isso que, em grande parte, levou Franklin Roosevelt a escolher Eleanor como esposa. Sendo um jovem belo e rico, ele poderia ter se casado com moças muito mais bonitas, mas admirava a disposição de Eleanor de viver novas experiências e a sua determinação impressionante. Pensando num futuro longínquo, compreendeu que o valor do caráter dela importava mais do que todo o resto, e essa acabou sendo uma escolha muito sábia. Ao avaliar a força ou fraqueza de caráter, observe como os indivíduos lidam com a responsabilidade e com momentos de tensão. Observe os padrões, o que completaram ou conquistaram de fato. Você também pode testar as pessoas. Por exemplo, uma piada bem-humorada à custa delas pode ser bastante reveladora. Elas respondem de forma graciosa, sem deixar que as inseguranças venham à tona facilmente, ou os olhos brilham de ressentimento ou raiva. Para medir a confiabilidade de um membro da equipe, passe-lhe informações estratégicas ou compartilhe com ele algum boato. Ele transmite logo a informação para outros? Apressa-se para pegar uma das suas ideias e passar adiante como se fosse dele? Critique-o de maneira direta.
Ele leva isso em consideração e tenta aprender e melhorar, ou mostra sinais claros de ressentimento? Dê-lhe uma tarefa sem fim determinado, com menos direcionamento que o usual, e monitore a maneira como organiza o tempo e pensamentos. Desafie-o com uma tarefa difícil ou com uma maneira diferente de realizar algo, e veja como responde, como lida com a ansiedade. Lembre-se, o caráter fraco vai neutralizar todas as outras qualidades boas que uma pessoa tenha. Por exemplo, aqueles de grande inteligência, mas de caráter fraco, podem oferecer boas ideias e até fazer um bom trabalho, porém, desmoronarão sob pressão, ou não reagirão bem às críticas, ou colocarão os próprios interesses acima de tudo, ou a sua arrogância e qualidades irritantes levarão outros em redor a se demitirem, prejudicando o ambiente geral. Há riscos ocultos ao trabalhar com eles ou contratá-los. Alguém menos charmoso e inteligente, mas de caráter forte, se provará mais confiável e produtivo no longo prazo. Possuidores de força real são tão raros quanto ouro. Se você os encontrar, deve reagir como se tivesse descoberto um tesouro. Tipos tóxicos. Embora o caráter de cada um seja tão único quanto uma impressão digital, é possível notar no decorrer da história certos tipos que se repetem e que são especialmente destrutivos. Ao contrário daqueles cujo aspecto maligno ou manipulador é tão óbvio que você consegue identificar a quilômetros de distância, estes são mais ardilosos. Muitas vezes, eles o seduzirão com uma aparência que promove as fraquezas como algo positivo. Apenas com o tempo você percebe a natureza tóxica por baixo da aparência, frequentemente quando é tarde demais. A sua melhor defesa é estar armado com conhecimento, notar os sinais logo de início e não se envolver, ou se desligar deles assim que possível. O hiperperfeccionista. Você é atraído para o círculo dele por causa do empenho com que ele trabalha, da dedicação para oferecer o melhor de si mesmo em seja lá o que for que produza. Trabalha por muito mais horas do que o empregado mais humilde. Sim, ele talvez exploda e grite com os subalternos por não fazerem o trabalho direito, mas porque quer manter os mais altos padrões, e isso deveria ser algo bom. Entretanto, se você tiver a má sorte de concordar em trabalhar com ou para esse tipo, logo perceberá a verdade. Ele não consegue delegar tarefas. Precisa supervisionar tudo. Importa-se menos com altos padrões e dedicação ao grupo do que com poder e controle. Indivíduos dessa natureza muitas vezes têm problemas de dependência derivados de histórico familiar, como Howard Hughes. Qualquer sensação de que talvez tenham que depender de alguém para alguma coisa reabre velhas feridas e ansiedades. Não conseguem confiar em ninguém. Quando não estão de olho em cada um ao redor, imaginam que todos se tornam negligentes. A necessidade compulsiva de microgerenciar leva os outros a se sentirem ressentidos e, em segredo, refratários, que é o bem o que o hiperperfeccionista mais teme. Você perceberá que o grupo que este lidera não é bem organizado, pois tudo precisa passar por ele. Isso leva ao caos e a brigas políticas internas, à medida que os cortesãos lutam para se aproximar do rei, que controla tudo. Os hiperperfeccionistas frequentemente têm problemas de saúde, pois trabalham até a exaustão total. Gostam de culpar os outros por tudo que acontece de errado. Ninguém se empenha o bastante. Tem padrões de sucesso inicial, seguidos de fadiga e fracassos espetaculares. É melhor reconhecer esse tipo antes de se envolver com ele em qualquer nível. Ele não se satisfaz com nada que você faz e o consumirá aos poucos com suas ansiedades, jeito abusivo e desejo de controle. O rebelde implacável. À primeira vista, essas pessoas parecem bem excitantes. Detestam a autoridade e amam os desfavorecidos. Quase todos nós nos sentimos secretamente atraídos por essa atitude, que desperta o adolescente dentro de nós, o desejo de levantar o nariz para o professor. O rebelde implacável não reconhece regras ou precedentes. Seguir convenções é para os fracos e maçantes. Muitas vezes tem um senso de humor mordaz, que talvez acabe se voltando contra você, mas isso é parte da sua autenticidade, da necessidade de vexar todos, ou assim você pensa. Entretanto, ao associar-se com alguém assim mais intimamente, verá que é algo que ele não consegue controlar. É uma compulsão de se sentir superior, não uma qualidade moral mais alta. Na infância, é provável que um dos pais ou uma figura paterna o tenha decepcionado. Ele passou a desconfiar e detestar todos os que estão no poder. No fim, não consegue aceitar nenhuma crítica, pois isso tem cheiro de autoridade. Não aceita que lhe digam o que deve fazer. Tudo deve ser nos seus próprios termos.
Se encontrar alguém assim, você será considerado um opressor e receberá a carga do seu humor cruel. Pessoas desse tipo obtêm atenção graças à pose rebelde e logo se tornam viciadas nisso. No fim, só se importam com o poder. Ninguém deve estar acima deles, e quem ousar, pagará o preço. Observe a história pregressa deles. Tenderão a se separar dos outros após brigas muito feias, agravadas por insultos. Não se deixe levar pelo fascínio da pose rebelde. Esses tipos estão presos eternamente na adolescência, e tentar trabalhar com eles será tão produtivo quanto degladiar com um adolescente mal-humorado. O personalizador. Essas pessoas parecem ser tão sensíveis e ponderadas, uma qualidade rara e agradável. Talvez tenhamos a impressão de que estão um pouco tristes, mas indivíduos sensíveis têm uma vida difícil. Por vezes, você se sente atraído por essa aura delas e quer ajudá-las. Além disso, aparentam ser bem inteligentes, respeitosas e boas parceiras de trabalho. Mais tarde, nota-se que essa sensibilidade só corre mesmo numa única direção, para dentro. São propensas a levar tudo que os outros dizem para o lado pessoal. Tendem a remoer os acontecimentos por dias, muito tempo depois de você esquecer algum comentário inócuo que elas tomaram como um insulto pessoal. Quando crianças, eram corroídas pela sensação de nunca receberem o suficiente dos pais: amor, atenção, objetos materiais. Ao crescerem, tudo as lembra daquilo que não receberam. Passam a vida inteira ressentidas e querem que os outros lhes deem coisas sem que tenham de pedir. Mantém-se em guarda. Será que está prestando atenção nelas? Será que as respeita? Será que lhes dá aquilo porque pagaram? Sendo um tanto irritáveis e melindrosas, é inevitável que afastem os outros, o que as torna ainda mais sensíveis. Em certo ponto, começam a ter um ar de desapontamento perpétuo. Na vida delas, há um padrão de muitas desavenças com os demais, mas elas se veem como a parte ofendida. Nunca insulte sem querer esse tipo, pois ele tem boa memória e passa anos se vingando. Se conseguir reconhecê-lo logo de início, é melhor evitá-lo, pois ele o fará se sentir culpado por alguma coisa. O ímã de dramas. Indivíduos assim o atraem com a sua presença excitante. Tem uma energia incomum e histórias a contar. Os traços do rosto são animados e seu senso de humor é bem inteligente. É divertido estar perto deles, até que o drama complique tudo. Quando crianças, aprenderam que a única maneira de obter amor e atenção duradouros era emaranhar os pais em seus problemas e encrencas, que precisavam ser grandes o suficiente para mantê-los emocionalmente envolvidos com o passar do tempo. Isso se tornou um hábito, a maneira deles se sentirem vivos e queridos. A maior parte dos seres humanos se recolhe diante de qualquer tipo de confronto, mas os ímãs de dramas anseiam por ele. À medida que você os conhecer melhor, vai ouvir mais histórias de discussões e batalhas na vida deles, mas eles conseguem sempre se posicionar como vítimas. Entenda que a maior necessidade deles é fisgá-lo de qualquer forma possível. Eles o envolverão em seu drama até o ponto em que você se sentirá culpado por se desligar deles. É melhor reconhecê-los o mais cedo possível, antes de ser capturado e arrastado para o fundo. Examine o passado deles em busca de evidências do padrão, e fuja correndo se suspeitar que estiver lidando com alguém assim. O grande falastrão. Você se impressiona com as ideias dele, com os projetos em que está pensando. Precisa de ajuda, de apoiadores, e você sente simpatia por ele. Mas recue por um momento e examine o histórico em busca de sinais de conquistas passadas, ou qualquer coisa tangível. O leitor talvez esteja lidando com um tipo que não é perigoso de uma forma óbvia, mas que pode se provar enlouquecedor e desperdiçar seu tempo valioso. Em essência, são pessoas ambivalentes. Por um lado, têm um medo secreto do esforço e da responsabilidade necessários para traduzir as ideias em ação. Em contrapartida, anseiam por atenção e poder. Essas duas facetas guerreiam dentro delas, mas é inevitável que a parte ansiosa vença, fazendo-as fugirem na última hora. Inventam algum motivo para se afastarem depois que você se comprometeu com o projeto. Elas mesmas nunca terminam nada. No fim, tendem a culpar os outros pela não realização dos seus planos, a sociedade, forças antagônicas nebulosas ou a má sorte. Ou tentam encontrar um otário para que faça todo o trabalho duro de dar vida à ideia vaga que tiveram, mas que levará toda a culpa se tudo der errado. Muitas vezes, esses indivíduos tiveram pais inconsistentes.
voltando-se contra os filhos por causa do menor delito. Como consequência, o objetivo de vida deles é evitar situações em que são vulneráveis a críticas e julgamentos. Eles lidam com isso aprendendo a falar bem e a impressionar os outros com histórias, mas escapulindo quando são chamados a prestar contas, sempre oferecendo uma desculpa. Examine cuidadosamente o passado deles em busca de sinais assim, e se parecerem ser desse tipo, divirta-se com as histórias, mas não vá mais longe do que isso. O sexualizador. Parece estar carregado de energia sexual, de uma forma desinibida e deleitável. Tem uma tendência a misturar o trabalho com prazer, borrar os limites costumeiros de quando é apropriado utilizar essa energia. E você talvez imagine que isso seja saudável e natural. Mas, na realidade, é algo compulsivo e parte de um lugar sombrio. Na primeira infância, é provável que pessoas assim tenham sido vítimas de algum tipo de abuso sexual. Pode ter sido algo diretamente físico, ou mais psicológico, que um dos pais expressou por meio de olhares ou toques sutis mas inapropriados. Um padrão se estabeleceu bem a fundo e não pode ser controlado, e elas tendem a ver todos os relacionamentos como potencialmente sexuais. O sexo se torna um meio de autovalidação, e quando jovens, conseguem levar uma vida excitante e promíscua, porque encontram outros que caem no seu encanto. Entretanto, à medida que envelhecem, quaisquer períodos longos sem essa validação podem levar à depressão e ao suicídio, por isso se tornam mais desesperadas. Se ocuparem posições de liderança, utilizarão o poder para conseguir o que querem, tudo sob o disfarce de serem naturais e desinibidas. Quanto mais velhas se tornarem, mais patético e assustador será esse comportamento. Você não tem como ajudá-las ou salvá-las dessa compulsão. Só pode salvar-se a si mesmo, não se envolvendo com elas em nenhum nível. O príncipe mimado. Esses indivíduos o atrairão com o seu ar majestático. São calmos e imbuídos de uma leve impressão de superioridade. É agradável encontrar alguém que pareça tão autoconfiante e destinado a usar uma coroa. Aos poucos, você talvez se flagre fazendo favores para ele, trabalhando de forma ainda mais árdua sem receber, e sem entender bem como ou porquê. De algum modo, essas pessoas expressam a necessidade de que cuidem delas e são insuperáveis em fazer os outros as mimarem. Na infância, os pais cediam a todos os seus caprichos e as protegiam de qualquer tipo de intrusão agressiva do mundo exterior. Há também algumas crianças que incitam esse comportamento nos genitores ao agir como se fossem particularmente indefesas. Seja qual for o motivo, quando adultos, e o seu maior desejo é replicar os mimos da infância. Isso permanece sendo o seu paraíso perdido. Você notará com frequência que, quando não conseguem o que querem, elas reagem com um comportamento semelhante ao de bebês, fazendo beicinho ou com acessos de birra. Com certeza esse é o padrão para todos os relacionamentos íntimos de quem tem essas características. E, a menos que você tenha uma necessidade profunda de mimar os outros, vai achar o relacionamento enlouquecedor. Esses indivíduos não estão equipados para lidar com os aspectos desagradáveis da vida adulta. Então, ou manipulam o parceiro para que passe a mimá-los, ou recorrem à bebida e às drogas para se acalmarem. Se você se sentir culpado por não os ajudar, significa que foi fisgado e deveria, em vez disso, tentar cuidar de si mesmo. O simpático. Você nunca conheceu ninguém tão simpático e respeitoso e quase não consegue acreditar em quão encantadora e obsequiosa essa pessoa é. Então, aos poucos, você começa a ter algumas dúvidas, mas nada que consiga localizar de fato. Talvez ela não compareça como prometido, ou não faça o trabalho tão bem. É sutil. Quanto mais o tempo passa, porém, mais parece que ela o está sabotando ou falando de você pelas costas. Esse tipo é o cortesão perfeito e desenvolveu a sua simpatia não por um afeto genuíno por outros seres humanos, mas como um mecanismo de defesa. Talvez tenha tido pais cruéis e disciplinadores que lhe inspecionavam as ações. Sorrisos e uma fachada cortês eram a sua maneira de rebater qualquer forma de hostilidade, e isso se torna o seu padrão para a vida toda. É provável que também tenha recorrido a mentiras para lidar com os pais, e, em geral, são mentirosos talentosos e com muita prática. Assim como quando eram crianças, por trás dos sorrisos e lisonjas está um enorme ressentimento pelo papel que precisam representar. Em segredo, elas têm vontade de roubar ou prejudicar aqueles a quem servem ou deferem. Você precisa se manter atento em relação àqueles que exercerem, de forma ativa,
tanto charme e polidez, além do ponto que seria natural, pois podem se revelar bastante passivo-agressivos, atingindo-o bem quando você baixar a guarda. O Salvador. O leitor não consegue acreditar na sua boa sorte. Conheceu alguém que o vai salvar das suas dificuldades e problemas. De algum modo, ele reconheceu a sua necessidade de auxílio, e aqui está, com livros para ler, estratégias a empregar, a comida certa para ingerir. No início, tudo é bem sedutor, mas as suas dúvidas começarão o momento que você quiser afirmar a sua independência e agir por conta própria. Na infância, esse tipo muitas vezes teve de se tornar aquele que tomava conta da mãe, pai ou dos irmãos. A mãe, por exemplo, fez das próprias necessidades a preocupação primordial da família. Essas crianças compensam a falta de cuidado que receberam com a sensação de poder que extraem do relacionamento invertido. Isso estabelece um padrão. Obtêm a maior satisfação ao resgatar outros, ao serem cuidadores e salvadores. Eles têm um faro para os que precisam de salvação. No entanto, é possível detectar o aspecto compulsivo desse comportamento a partir da necessidade de controlar você. Se estiverem dispostas a deixar que você se ponha de pé sozinho atrás de alguma ajuda inicial, essas pessoas são nobres de fato. Caso contrário, o que lhes importa é o poder que são capazes de exercer. De todo modo, é sempre melhor cultivar a autossuficiência e dizer aos salvadores que salvem-se a si mesmos. O moralizador simplista. Ele comunica um senso de indignação sobre esse ou aquele exemplo de injustiça, e é bastante eloquente. Com tanta convicção, encontra seguidores, inclusive você. No entanto, às vezes você detecta rachaduras no verniz de virtuosidade. Ele não trata os funcionários tão bem, é condescendente com o cônjuge. Talvez tenha uma vida secreta ou um vício do qual você capta alguns vislumbres. Quando criança, muitas vezes foi levado a se sentir culpado pelos fortes impulsos e desejos por prazer que sentiu, pelos quais foi punido e tentou reprimir. Por causa disso, desenvolveu uma espécie de autoaversão, por isso projeta qualidades negativas nos outros, ou olha com inveja aos que não são tão reprimidos. Não gosta de ver as pessoas se divertindo. Em vez de expressar a sua inveja, prefere julgar e condenar. Você notará na versão adulta uma ausência total de nuance. Os indivíduos são bons ou maus, não há meio termo. O moralizador simplista está na verdade em guerra com a natureza humana, incapaz de aceitar nossos traços imperfeitos. A moralidade dele é tão simplista e compulsiva quanto o álcool ou o jogo, e não requer nenhum sacrifício da parte dele, apenas uma grande quantidade de palavras grandiloquentes. Prospera numa cultura de correção política. Na verdade, em segredo, ele se sente atraído por aquilo que condena, e por isso é inevitável que mantenha um lado secreto. Com certeza será seu alvo da inquisição dele em algum momento se chegar demais perto. Perceba desde o início a falta de empatia da outra parte e mantenha a distância. Veja mais tipos tóxicos nos capítulos sobre inveja, 10, grandiosidade, 11 e agressão, 16. O caráter superior. A lei é simples e inexorável. Você tem um caráter estabelecido. Foi formado a partir de elementos que precedem a sua percepção consciente. Bem no fundo, esse caráter o compele a repetir certas ações, estratégias e decisões. O cérebro está estruturado para facilitar isso. Uma vez que pense e execute alguma ação, um caminho neural será formado, levando-o a repetir essa ação de novo e de novo. E, em relação a essa lei, é possível seguir em uma de duas direções, cada uma determinando mais ou menos o curso da sua vida. A primeira direção são a ignorância e a negação. Você não nota os padrões na sua vida, não aceita a ideia de que os primeiros anos da sua existência deixaram uma impressão profunda e duradoura que o compele a se comportar de certas maneiras. Imagina que o seu caráter é totalmente maleável e que é capaz de recriá-lo sozinho à vontade. Você seria capaz de seguir o mesmo caminho em direção ao poder e à fama que outra pessoa seguiu, embora ela tenha vindo de circunstâncias bem diferentes. O conceito de um caráter estabelecido talvez pareça uma prisão, e muitos querem secretamente ser livrados de si mesmos por meio de drogas, álcool ou videogames. O resultado dessa negação é simples. O comportamento compulsivo e os padrões se tornam cada vez mais enraizados. Você não consegue ir na contramão do seu caráter ou desejar que este desapareça. É poderoso demais. Esse foi precisamente o problema para Howard Hughes, que se imaginava como um grande empresário, fundador de um império que superaria o do pai,
mas, por causa da sua natureza, não era um bom gerenciador de pessoas. A sua força real era mais técnica, tinha um grande talento para design e para os aspectos de engenharia da produção de aviões. Se tivesse sabido e aceitado isso, teria conseguido construir uma carreira brilhante como visionário por trás da própria empresa de aeronaves e deixado as operações diárias para alguém que fosse competente de fato. Contudo, vivia com uma imagem de si mesmo que não se correlacionava com seu caráter. Isso levou a um padrão de fracassos e a uma vida miserável. A outra direção é mais difícil de seguir, porém é o único caminho para o poder verdadeiro e a formação de um caráter superior. Funciona da seguinte forma: examine-se da maneira mais detalhada possível. Procure pelas camadas mais profundas do seu caráter, determinando se você é introvertido ou extrovertido, se tende a ser governado por altos níveis de ansiedade e sensibilidade, ou de hostilidade e fúria, ou por uma necessidade profunda de se relacionar com os outros. Procure pelas suas inclinações primordiais, aqueles assuntos e atividades pelos quais se sente atraído por natureza. Estude a qualidade das ligações que formou com os seus pais, observando seus relacionamentos atuais como a melhor evidência disso. Examine com honestidade rigorosa os seus erros e os padrões que criam obstáculos contínuos ao seu aprimoramento. Conheça suas limitações, aquelas situações nas quais não dá o seu melhor, e tome ciência das forças naturais do seu caráter que sobreviveram à adolescência. Agora, com essa consciência, você não é mais prisioneiro do seu caráter, compelido a repetir de forma interminável as mesmas estratégias e erros. Ao se ver caindo em um dos seus padrões típicos, conseguirá se pegar em flagrante e recuar. Talvez não seja capaz de eliminar de todo esses padrões, mas com prática, vai conseguir mitigar os seus efeitos. Sabendo das suas limitações, não tentará realizar tarefas para as quais não tem nenhuma capacidade ou inclinação. Ao contrário, vai escolher trajetórias profissionais que combinem com você e que se entrelacem com o seu caráter. De modo geral, aceitará e acolherá o seu caráter. O seu desejo não será o de se tornar outra pessoa, mas de ser mais completamente si mesmo, compreendendo o seu potencial verdadeiro. Verá seu caráter como a argila com a qual pode trabalhar, transformando aos poucos as suas maiores fraquezas em forças. Não fugirá das suas falhas. Em vez disso, as verá como uma fonte real de poder. Estude a carreira da atriz Joan Crawford, 1908-1977. Os primeiros anos de sua vida pareciam marcá-la como alguém com pouquíssima probabilidade de sucesso. Nunca conheceu o pai, que abandonou a família logo após o seu nascimento, cresceu na pobreza, a mãe a detestava e a batia nela o tempo todo. Quando criança, aprendeu que o padrasto que ela adorava não era o seu pai verdadeiro, e pouco tempo depois, este também abandonou a família. A infância de Crawford foi uma série interminável de punições, traições e abandonos, que deixaram cicatrizes para toda a vida. Ao começar a carreira como atriz cinematográfica, quando ainda bem jovem, ela se examinou e as suas falhas com objetividade implacável. Ela era hipersensível e frágil, sentia tanta dor e tristeza que não conseguia descartar ou disfarçar. Queria desesperadamente ser amada, sentia uma necessidade constante de uma figura paterna. Essas inseguranças poderiam facilmente representar a morte de alguém num lugar tão impiedoso quanto Hollywood. Ao invés disso, por meio de muita introspecção e esforço, conseguiu transformar essas mesmas fraquezas nos pilares de uma carreira muito bem-sucedida. Decidiu, por exemplo, infundir os seus sentimentos de tristeza e traição em todos os diferentes papéis que representou, fazendo mulheres de todo o mundo se identificarem com ela. Era diferente de tantas outras atrizes tão superficiais e que fingiam ser alegres. Crawford direcionou seu desejo desesperado por ser amada à própria câmera, e o público sentia isso. Os diretores dos seus filmes se tornaram figuras paternas a quem ela adorava e tratava com respeito extremo. E a sua qualidade mais significativa, a hipersensibilidade, voltou-se para fora em vez de para dentro. Ela desenvolveu uma espécie de antena que captava com precisão intensa do que os diretores com quem ela trabalhava gostavam ou não gostavam. Sem olhar para eles ou ouvir uma palavra do que eles diziam, percebia quando estavam descontentes com sua atuação, fazia as perguntas certas e incorporava rapidamente as críticas deles. Ela era um sonho de diretor. Aliando tudo isso à sua ardente força de vontade, Crawford construiu uma carreira que durou mais de 40 anos, algo inédito na vida de uma atriz em Hollywood. Essa é a alquimia que o leitor precisa utilizar em si mesmo.
Se você for um hiperperfeccionista que gosta de controlar tudo, redirecione essa energia para algum trabalho produtivo, em vez de empregá-la nas pessoas. Os seus padrões elevados e a atenção a detalhes serão traços positivos, se os canalizar da forma correta. Se for do tipo simpático, isso quer dizer que desenvolveu as habilidades de cortesia e charme verdadeiro. Caso consiga ver a fonte desses traços, será capaz de controlar o seu aspecto compulsivo e defensivo, e utilizá-los como uma habilidade social e genuína, que lhe dará grande poder. Sendo muito sensível e propenso a levar tudo para o lado pessoal, precisa se esforçar para redirecionar isso a uma empatia ativa, veja o capítulo 2, e transformar essa falha numa virtude a ser usada para propósitos sociais positivos. Se tiver um caráter rebelde, você tem uma antipatia natural por convenções e pelas maneiras usuais de cumprir tarefas. Canalize isso em algum tipo de trabalho inovador, em vez de insultar e alienar os outros de forma compulsiva. Para cada fraqueza, há uma força correspondente. Por fim, refine e cultive aqueles traços que fazem parte de um caráter forte: adaptabilidade sob pressão, atenção a detalhes, habilidade de concluir tarefas e trabalhar em equipe, e tolerância quanto às diferenças dos outros. A única maneira de obter êxito é rever os seus hábitos, que são parte da lenta formação do seu caráter. Por exemplo, treine-se para não reagir de imediato, colocando-se repetidas vezes em situações tensas ou adversas, a fim de se acostumar a elas. Em execuções diárias, tediosas, cultive uma paciência maior e mais atenta a detalhes. Assuma de forma deliberada atividades que estejam ligeiramente acima do seu nível. Para completá-las, terá de trabalhar de forma mais árdua, o que o ajudará a estabelecer maior disciplina e hábitos de trabalho melhores. Treine-se para pensar o tempo todo no que é melhor para a equipe. Além disso, busque pessoas que exibam um caráter forte e se associe a elas sempre que possível. Dessa maneira, você conseguirá assimilar a energia e os hábitos delas. E a fim de desenvolver alguma flexibilidade de caráter, o que é sempre um sinal de força, reorganize-se de vez em quando, tentando alguma nova estratégia ou maneira de pensar, fazendo o oposto daquilo que costuma fazer. Com esse trabalho, o leitor não será mais escravo do caráter criado nos primeiros anos da sua vida e do comportamento compulsivo ao qual ele leva. Além disso, passará a ser capaz de moldar, de forma deliberada, o seu próprio caráter e o destino que o acompanha. Em tudo, é um erro pensar que se pode realizar uma ação ou se comportar de certa maneira uma vez e nunca mais. O erro daqueles que dizem: vamos trabalhar duro e poupar cada centavo, até chegarmos aos 30 anos e então nos divertiremos. Aos 30, terão uma tendência à avareza e ao trabalho árduo, e nunca mais se divertirão. O que uma pessoa faz, ela fará de novo, e de fato, é provável que já o tenha feito num passado distante. O aspecto agonizante da vida é que são as nossas próprias decisões que nos jogam nessa rotina, sobre as rodas que nos atropelam. A verdade é que mesmo antes de tomar essas decisões, nos encaminhávamos nessa direção. Uma decisão, uma ação, são presságios infalíveis do que faremos em outra ocasião, não por causa de algum motivo vago, místico ou astrológico, mas porque resultam de uma reação automática, que se repetirá. Cesare Pavese.